Cara Presidente dos Estados Unidos da Europa, caro Presidente do município de São Petersburgo, queridas companheiras e queridos companheiros, neste ano de 2036, em que se comemora o 10º aniversário da aprovação da Constituição dos Estados Unidos da Europa, celebra-se também o 50º da entrada de Portugal e da Espanha para a então Comunidade Económica Europeia, pelo que esta minha intervenção, nesta bela cidade de São Petersburgo, ganha um significado muito especial. Lembro-me que há 25 anos, por altura dos 25 anos da entrada de Portugal no Clube da Europa, eu, ainda jovem universitário, a estudar numa das mais velhas universidades deste velho continente, a Universidade de Coimbra, começava a despertar para a motivação política, olhando para a então chamada União Europeia, com a desconfiança de quem tinha dificuldade em prever este espaço de coesão política e social em que hoje vivemos. A Europa da União Europeia vivia momentos difíceis. Não tão difíceis como os anos de chumbo da guerra, nem sequer como os que Portugal viveu depois, até à queda da ditadura de direita de Salazar, e, já em democracia, até à clara opção europeia, concretizada, no nosso caso, em 1986, com altos e baixos durante décadas. Há 25 anos, nos idos de 2011, era difícil imaginar que a Europa, a viver anos de aperto económico, fosse capaz de se construir, como se construiu, num espaço de generosidade, entre o Atlântico e os Urais, um projeto mais próprio das sociedades que vivem na abundância. Em 2011, há precisamente 25 anos, por altura desses 25 da entrada de Portugal na Europa da CEE, quando os Estados Unidos da Europa ainda eram apenas uma União Europeia e estavam longe de incluir cidades tão belas como a que possui este deslumbrante Hermitage no qual nos encontramos, há 25 anos, dizia, a sigla em inglês da União Europeia traduzia-se numa palavra que em português é o pronome da primeira pessoa do singular, eu. Lembro-me, como se fosse hoje, de jogar com esse eu, no naif trabalho académico, citando um poeta português, Mário de Sá Carneiro, que, em Paris e em 1914, quando a capital francesa era a capital cultural da Europa, escreveu, confessando-se: eu não sou eu nem o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. À data, os jovens do meu tempo usavam a expressão "e eu com isso?", misto de exclamação e interrogação que transmitia um certo enfado, direi mesmo como Mário de Sá Carneiro, tédio, expressão que era um grito de revolta, politicamente insurreta pela ausência da prometida coesão social da Europa, uma Europa que já tinha hino, bandeira e dia próprios, mas ainda não era a Europa que hoje aqui estamos e podemos celebrar. Cara Presidente dos Estados Unidos da Europa, caro Presidente do município de São Petersburgo, queridas companheiras e queridos companheiros, 50 anos depois do Estado a que pertenço, cujas fronteiras atuais são as mais antigas de todos os Estados europeus, meio século depois de Portugal ter entrado para a Europa, neste 10º aniversário da nossa Constituição, verdadeiro renascimento europeu, como talvez nem Jean Monnet alguma vez o tivesse idealizado, termino estas minhas palavras de pompa e circunstância citando precisamente Monnet, para muitos um dos renovadores deste nosso velho continente, na emblemática frase que bem se aplica a esta cerimónia: mais que coligar Estados, importa unir os homens. Tenho dito.